Aí, turma, vamos trabalhar aqui uma revisãozinha sobre operações com números decimais. Vamos ver agora a adição e subtração de números decimais, tá? Vamos entender como é que funciona a questão de você subtrair alguns números aqui no caso, principalmente quando nós estamos desenvolvendo questões de Enem e diversos outros contextos. Nós trabalhamos com as operações, com adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas quatro nós trabalhamos demais, né? Quando elas são empregadas em questões de Enem, tá? Então vamos trabalhar alguns contextos a respeito desse assunto, tá? De início, primeiramente, gostaria que você entendesse como é que vocês fazem normalmente as operações de soma e subtração com números inteiros, por exemplo, com números naturais, tipo eu tenho 345 e vou somar com 32. Observe que nesse caso eu tenho dois números inteiros e eu coloco unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena uma abaixo da outra, né? Tipo, eu vou somar, nesse caso, por exemplo, 45 mais 8, por exemplo, né? Eu vou somar esses dois números, aí eu coloco o maior número em cima, aí o 8 eu não coloco abaixo, por exemplo, do 4, e sim abaixo do 5, ó. Aí eu faço dessa forma, tanto para a soma como para a subtração efetuamos dessa forma, né? Então aí nós iríamos somar, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7, baixo o 3, né? Aí, 8 mais 5, 13, bota o 3 e vai 1 que foi mais o 4 dá 5. Ó. Normalmente nós efetuamos esse procedimento, colocamos sempre tendo cuidado de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim sucessivamente. Agora temos que entender o seguinte: nós estamos nos referindo aqui a números inteiros, que não tem vírgula, tá? Então, esse procedimento que vocês estão vendo aqui é referente a números inteiros, tá ok? Uma outra coisa, isso é referente à soma. Se você for subtrair, por exemplo, eu tenho 845 subtraindo 37, por exemplo, vou subtrair 37 de 845, tá? Aí eu colocaria, né? 845 menos 37. Estou me referindo a números inteiros, ó. Aí normalmente eu faço 7 para quem? Ó, vejam bem. Normalmente você coloca o número maior em cima e o número maior embaixo, no menor embaixo. Normalmente eu faço a seguinte técnica, né? Essa técnica eu faço do seguinte: se o número aqui, ó, que tiver aqui, por exemplo, se no lugar desse 7 fosse um 2, aí 2 eu falaria para 5. Depois do 2, qual o primeiro número que vem depois do 2? Né? Que termine em 5, né? O 5, o próprio 5. Então, como 2 é menor do que 5, eu falo 2 para 5. Tá? Porém, se o número que tiver aqui embaixo for maior que o que está em cima, aí eu faço um outro procedimento. Tá? Eu falo o seguinte: 7 para quem? Qual é o número depois do 7, o primeiro número depois do 7 termina em 5? Aí eu vou lá, depois do 7, vem 8, 9, 10, 11, 12, 13 termina em 3, 14 termina em 4, 15 termina em 5. Então, 7 eu falo para quem? Né? Se no lugar desse 5 fosse um 9 ou um 8, eu falaria 7 para 8 e 7 para 9 novamente, que é um número que termina em 9, ou se fosse 848, então 7 eu falaria para 8 mesmo, porque o primeiro número depois do 7 que termina em 8 é o próprio 8 mesmo, tá? Porém é o seguinte, pessoal, se nesse caso esse número está embaixo, tá? É maior do que o que está em cima, aí eu verifico depois desse número qual o primeiro número que termina em 5. Depois do 7, qual o primeiro número que termina em 5? 15. Então 7 para 15, nesse caso é 8. Se é para 15, vai 1. Bota 8, vai 8 e vai 1. 15, 1 e 5, 8 vai 1. Tá? 1. Tá? Então 7 para 15, 8 vai 1. Aí 1 acrescenta o número que tiver aqui embaixo. 1 mais 3, que é o que está aqui embaixo. 4. 4 para 4, nada. Não tem nada aqui para 8, 8. Então dá 808, seria a subtração desses dois números. Para ficar bem exemplificado o que eu acabei de mencionar, tá? Então nesse caso eu vou colocar uma outra subtração. Por exemplo, eu quero subtrair 843. Eu vou subtrair de 100
151. Por exemplo, vou subtrair 151. Tá? Aí eu coloco atrás, né? Vamos subtrair 1. Qual é o primeiro número depois do 1 que termina em 3? É o próprio 3, porque 3 é maior do que 1. Eu posso falar para 3. Agora, se eu tivesse no lugar desse 1, eu tivesse um 5, 5 é maior do que 3. Então, 5 eu não falaria para 3. 5, qual é o número depois do 5 que termina em 3? É o 13. Depois do 5. Então, 5 eu falaria para 13. Porém, se o número que tiver aqui embaixo for menor do que o que está em cima, você fala normal. Ó, 1 para 3, 2, 2. Normal, acabou. Agora, esse próximo 5 para quem? Qual é o número depois do 5 que termina em 4? Não é, pode ser o próprio 4, porque o 4 é menor do que o 5. Tá? Então, depois do 5, o número que termina em 4 é 14. Pode olhar. Depois do 4. Depois do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 termina em 2, né? 13 termina em 3. 14 termina em 4. Então, depois do 5, qual é o número que termina em 4? 14. Tá o primeiro, né? Então, 5 para 14, 9. Se eu falo para 14, vai 1. Né? 1 com 1, 2. Para 8. Nesse caso, 692, tá? Então, a técnica é essa de falar dessa forma. E lembrando que eu gosto unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, no caso dos números inteiros, entenda, inteiro, que é o que eu estava colocando. Os números decimais tinham uma pequena diferença, que é o que nós normalmente chamamos de vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, vamos lá. A operação com os números decimais, vamos trabalhar a adição e subtração desses números decimais, beleza? Aqui é o seguinte, ó. Os números decimais, números com vírgula, então, para o número ser um número decimal tem que ter vírgula, beleza? Os números decimais, números com vírgulas, né? Que assim são escritos, né? Esses números com vírgula, tá? Nesse caso, esses números com vírgula, todos eles no sistema posicional, ok? Por isso, os cálculos efetivados com os números decimais são parecidos com o que você, nesse caso, conhece para os números naturais. Eles são parecidos, como eu acabei de demonstrar, os números inteiros. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, então números inteiros. Tá? Entenda, se eu tenho 35,4, então 35 é o inteiro e 4 é o quebrado decimal. Então, vírgula 4, essa vírgula que representa o número decimal. Tá ok? Então, só especificando que é o que é o inteiro e quem é o decimal. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Vou somar 4,35, ok? Com 28,834. Vou somar esse valor. Aí, tem algumas coisas que tem que ser obedecidas. Olha só. Veja o exemplo de uma adição. Ó, mais, adição, beleza. Note que somamos, nesse caso, tá? Note que somamos os milésimos com milésimos, centésimos com centésimos, décimos com décimos e assim por diante. Milésimo com milésimo, décimo por décimo, centésimo com centésimo, que é o que está aqui exemplificado. Olha só, quando nós vamos somar ou subtrair números inteiros, primeiro que tem que estar vírgula abaixo de vírgula. Aí o que é que acontece? Olha só, unidade abaixo de unidade. Ó, vejam bem, preste atenção. Ó, vamos separar aqui, ó. Separar. Essa parte para lá, tá? É a parte inteira. Então, 4 inteiro e 315 avos. 28 inteiro e 834 avos. Que essa parte, depois da vírgula, é o quebrado. Tá? Então, o inteiro é só o 4. O inteiro é 28. Quando você vai somar 28 mais 4, você vai colocar, ó, unidade abaixo de unidade, 28 e 4. Ó, lembre-se que antes da vírgula não inteira. Então, 4, 28. Então, o 4 tem que ficar junto com, nesse caso, o 8. Tá? Então, tipo, se eu colocar aqui em cima, tem que ficar dessa forma. Se eu colocar aqui embaixo, tem que ficar dessa forma. Como eu coloquei naquela sequência ali, então olha só como é que fica aqui, ó. Esse 4 poderia ficar abaixo do 2 ou acima do 2. Não poderia ficar dessa forma. Então, unidade, depois dezena. Tá? A mesma coisa, o que vai acontecer aqui, ó. O 4 ele tem que ficar junto com o 8, ó. Essa parte é inteira, essa parte é inteiro. Então, o que é que acontece? Eu vou somar 28 inteiro com 4 inteiro. Então, inteira abaixo de inteiro. Unidade abaixo de unidade. Depois, né, tipo, se aqui fosse 14, então ficaria... O 1 ficaria junto com o 2. Tá? E se fosse 14 aqui, 4 com 8. Então, inteiro abaixo de inteiro. Outra coisa, entenda. Vírgula abaixo de vírgula. Outra coisa. Aí depois, mantém-se a sequência. Ó, depois vem quem, ó?
décimo, depois, ó, centésimo e depois milésimo. Aí você vai fazer a soma normal. Depois, o primeiro passo é a organização. Quem fica abaixo de quem, como fica. Então, essa organização, ó, primeiro, vírgula abaixo de vírgula, unidade abaixo, pega a parte inteira, que é essa aqui, ó. Então, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, que é o que eu coloquei até aqui para ficar um pouquinho melhor, tá? Foi colocado aqui, né, no caso. Então, e aí depois vem o restante. Aí vamos supor que isso aqui só tinha um 5, que aqui não tinha um 5, tivesse um 0. Não, tivesse só um, deixa aí. Aí eu completaria com um 0, poderia ser. Mas nesse caso, realmente tinha o 5. Tá ok. Então vamos lá, ó. 5 mais 4, 9. 1 mais 3, 4. 3 mais 8, 11. Se é 11, bota 1 e vai 1. Aí 1 que foi para o 4 dá 5. 5 e 8, 13. 13, bota 3 e vai 1. Aí 1 que foi para a próxima soma dá 3. Mais 2, 3. Então está efetuado a parte de operação. Essa é a soma. A soma funciona desse jeito. Ok? No próximo exemplo, nós iremos aqui fazer uma subtração. 7 menos 3,33. Vamos lá. Como nós vamos subtrair 7 nesse caso, menos 3,33, fazemos o seguinte, ó. Acrescentamos 0, décimo e 0, centésimo nesse caso, né? Ó, 0 décimo e 0 centésimo, que não muda o número, mas é necessário, eu vou explicar isso aqui, tá? Mas é necessário para se efetuar a subtração. Repare que usamos as mesmas ideias da subtração de números naturais. Então, a mesma ideia da soma é a mesma ideia da subtração, beleza? Então, vamos explicar aqui o detalhe. Vamos lá. Eu vou explicar, ó, eu vou subtrair 7 inteiro, vou subtrair, né? Então, no caso ficaria, né? 7 inteiros menos 3 inteiros e no caso 33, que justamente a parte é decimal, tá? Então, vírgula 33. Então, 7 inteiro menos 3 inteiro. Então, se é 7 inteiro menos 3 inteiro, o 3 fica abaixo do 7. Primeiro o número maior, depois o número menor. Então, aqui, pessoal, basicamente, eu vou apagar isso aqui para explicar. Normalmente ficava, a minha armação ficava desse jeito. 7 menos embaixo, né? Então 3,33. Só que o 3 fica abaixo do 7. O 7 é o inteiro, o 3 é o inteiro. Então o 3 fica abaixo do 7. Maior em cima, menor embaixo. Aí, olha só. Ficaria uma coisa estranha. Então, para organizar isso, aí, o que é que acontece? 7. Se eu pegar 7, é a mesma coisa de 7,0. 7 é a mesma coisa de 7,00. Aí aqui eu posso colocar 1000 zeros que eu queira. E sempre quem vai ser aqui 7, porque os zeros após vírgula não tem valor nenhum. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que aqui você pode colocar uma vírgula e colocar a quantidade de zero mediante a quantidade de casas decimais que tiver aqui. Tipo, eu vou colocar uma vírgula e mediante, não tem quantas casas decimais? Tem duas. Tem 3 e 3, duas casas decimais. Então nesse caso eu coloco um 0, outro 0, 2 zeros. Aí depois coloco os 2 zeros e afetou a soma normal. Ó, 0 mais 3, 0. Ah, não, no caso 3 para quem? Né? Eu vou colocar só esse 0 um pouquinho mais adiante, tá? Essa é uma subtração, tá, ok? Só para explicar um detalhe. Veja bem. Como eu falei aqui, na subtração, 3 é maior do que 0. Então eu não posso falar 3 para 0. Aí, depois do 3, quando o número aqui for maior, aí você fala 3 para o número que termina em 0. O primeiro número depois do 3 termina em 0. Quem é? Então, 3 para quem eu falo? 3 para quem? Subtração, né? 3 para quem? Depois do 3, qual o número termina em 0? 3. Depois do 3 vem 4. 4 termina em 0. Então, 5. 5 então termina em 0. 6, 7, 8, 9. Quando chega em 9, aí vem 10. 10 termina em 0? Sim. Então, eu falo para 10. O primeiro número depois do 3 que termina em 0, tá? Então, 3 para 10, 7. Se é para 10, vai 1. Vai 1 para o número que tiver aqui embaixo. 1 mais 3, 4. 4. Depois do 4, qual é o número que termina em 0? 10. Então, nesse caso, 4 eu falo para 10. Dá quanto? 6. Se é para 10, vai 1. Então, 1 acrescenta o número que está aqui. 1 mais 3, 4. Aí, 4 eu falo para 7 ou para 17? Para 7. 4 eu falo para 7, porque 7 é maior já do que o 4. Então, foi 1, é 4. 4 para 7, 3. Ó, se o número for aqui, por exemplo,
Tava 4, né? Somou 1 com 3 ficou 4. 4 para quem? 7 é maior do que 4? É, então eu faço 4 para 7. Quando eu vou no início aqui, 3 para 0, 3 é menor do que 0? Não, é maior, então não posso. Então 3 para 10. Ó, aqui é menor, aqui é maior. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando não for menor, 4 para 7. Ok? Tá ok. Para 7 mesmo. Agora, se no lugar desse 3 fosse 9, 9 é maior do que 7. Então 9 eu não falaria para 7, falaria para 17. Um exemplo mais ou menos assim. Agora o detalhe principal também é que o número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. Senão às vezes causa uma confusão nisso que eu acabei de falar, tá? Então o número maior em cima, o número menor embaixo para a organização melhor, tá? Aí aqui 3 para 10, 7 a 1, 1 e 3, 4 para 10, 6 a 1, 1 e 4, 3, 4 para 7, 3, pronto, 3,67 está aí feita a questão. Então nesse caso, ó, acrescentamos um zero à parte decimal, ó, acrescentamos um zero à parte decimal, ó, que é o que está aqui, ó, o primeiro dígito, né? Depois outro zero à parte de centésima, ó, a parte de centésima, depois outro zero à parte de centésima, que era o que estava aqui no exemplo, tá? Que nada muda com relação ao número, igual eu falei, nada muda. Você pode acrescentar 1000 zero aqui, nada vai mudar, tá ok? Mas é necessário para se efetuar a subtração. É necessário, fica mais organizado, pessoal. É necessário, tá? Então vamos lá. Repare que usamos as mesmas ideias da subtração de números naturais. É a mesma ideia que eu acabei de colocar, a subtração de números naturais. É a mesma ideia. A única coisa que muda é esse pós-vírgula. A única coisa que vai mudar é o pós-vírgula. O resto continua do mesmo jeito, tá certo? Então, eu vou colocar uns exemplos e vou subtrair e somar alguns números para fixar melhor, tá? E vamos trabalhar agora aqui, nesse caso, alguns exemplos para fixarmos melhor essa parte do conteúdo da soma de números decimais. Conteúdos, nesse caso, é essencial para quando formos desenvolver questões relativas a Enem, entendermos alguns contextos de como aplicar essas partes nessas relações. Tipo, chegamos numa questão do Enem que finaliza essa questão com a soma ou subtração e nós não sabemos fazer. Então vamos só para entender um pouquinho melhor como funciona isso, beleza? Então é o seguinte, como eu tinha falado até na parte anterior, quando você vai somar um número inteiro, tá? Você pega a parte inteira e soma com a parte inteira, tá? Tipo, eu vou pegar o 13 e nesse caso somar com quem? Quando eu vou somar, ó, o zero fica abaixo do 3. Você imagina que você vai pegar 13 e vai somar nesse caso com zero. Quando você pega o 13 que vai somar nesse caso com zero, observe que o zero fica abaixo do 3. Então 0 mais 3, né? Que seria, por exemplo, essa parte, tá certo? Então vamos lá fazer essa soma. Observe o seguinte, pessoal, olha, eu vou pegar o 13, ok, aí o 13 eu vou somar com isso daqui, só que o zero fica abaixo do 3, aí fica 0 do 3, né? 0,444. Aí o que é que acontece? Esse 13 eu posso reescrever o seguinte, esse 13. Eu posso colocar uma vírgula e adicionar quantos zeros mediante a quantas casas decimais tem aqui. Por exemplo, aqui tem 3 casas decimais. Então eu posso colocar 0, 0, 0. Entenda que eu poderia colocar 1000 zeros aqui que eu queira, seria o mesmo 13, não ia alterar nunca o 13. Aqui só é somar normalmente, tá? Ó, 0 mais 4, 4. 0 mais 4, 4, 0 mais 4, 4, 3 mais 0, 3, né? Repetindo a vírgula, né? Lembre-se, vírgula abaixo de vírgula, ok? 1 mais não tem ninguém para somar, coloquei. Então, 13,444. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, é interessante vocês fazerem dessa forma, que o número maior ficar em cima e o número menor fica embaixo. Coisa que vai ser essencial para a subtração de números decimais. Então, o número maior em cima e o menor embaixo é mais interessante, tá? Fazer dessa forma, ok? Outra coisa, como o 13 soma com o número inteiro 0, se aqui for 0, você faz a soma direto. Olha só, 13 mais 0, 13. Ao restante, ó, repito, posso fazer direto também, beleza? Vamos agora para a letra B. Então, vamos pegar 0,11, que é maior do que 0,011, tá? Então, vamos lá, ó. 0, lembrando que aqui era mais, né, sinalzinho, né? Então vamos lá, 0,11
e eu vou somar com 0,11. Então, esse 0 é o inteiro, esse 0 é o inteiro. Então, esse 0 vai com esse 0. Ok? Então, no caso aqui, 0, aí depois vem o restante. Ó, 0,11. Observe que aqui não tinha nada para somar. Na soma, eu poderia até pegar essa parte e repetir. Porém, na subtração, vamos ver que é necessário, tipo, aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 3. Então, para se igualar, ó, eu igualo com 0, pois esse 0 não tem valor, simplesmente igualo, tá? Então, agora sim, 0 mais 1, 1. Mudaria alguma coisa se eu não colocasse esse 0? Na soma, não. Mas na subtração, vocês vão ver que vai modificar. Vai modificar. Ó, aí nesse caso, 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. Baixa, repita a vírgula, ó. 0 mais 0, 0. Então, nesse caso, 0,11 mais 0,011 é 0,121, ok? Vamos somar aqui, ó. Vamos lá. 9,8. E eu vou somar esse 9,8 com 6,81. Somando isso daqui, ó. Observe que fica 8 abaixo do 8. E esse 1 fica quem aqui em cima? Não tem ninguém. Simplesmente por ter essa vírgula, eu posso colocar o 0. Tem que ter a vírgula, entenda? Que eu coloco esse 0 porque tem a vírgula. Se não tivesse a vírgula, eu não poderia colocar não, ok? Vamos lá. 0 mais 1, 1. 8 mais 8, 16. Bota o 6 e vai 1. 1 para a próxima soma. 1 mais 9, 10. 10 e 6 é 16. Aí eu repito a vírgula, ok? Então, repetindo, ó. 0 mais 1, 1. 8 mais 8, 16. Né? Bota o 6 e vai 1. Baixa a vírgula. Né? 16 no caso foi 1, 1 mais 9, 10, 10 e 6, 16, 16,61, beleza? Vamos para a letra C. Eu vou colocar 6,6, mas agora aqui eu coloco 0,66, ok? Então, 0, aqui nesse caso seria o 0, tá? Aí, vírgula, aí 6, depois o 6, observe. Coloquei vírgula abaixo de vírgula. E esse 6 soma com esse 0, tá? Porque são os números inteiros, beleza? Aí a parte decimal. Aí fica o resto. Como aqui tem essa vírgula, então eu posso simplesmente acrescentar um 0 para igualar o número de casas decimais. Depois eu somo, normal, tá? 6 mais 6, 12. Se é 12, 1, 2, bota o 2, vai 1, tá? 1 mais 6, 7. Então, nesse caso, repita a vírgula, resultado 7,26. A soma, ela é mais fácil do que a subtração. A subtração vem aquele procedimento que eu tinha acabado de falar para vocês. Então, vou subtrair, número maior em cima, obrigatório, ok? Então, 16,4 menos, aí aqui, ó, 3,2. Então, olha só, número inteiro, eu resolvo com o número inteiro, tá? Se eu for somar 16 mais 3, entenda que aqui é unidade e dezena, ou unidade aqui. Então, o 3 fica abaixo do 6, o 1 fica aqui. Dessa forma que nós somamos números inteiros, ok? Outra coisa, aí vem lá, o 2 eu falo para quem? Para 4 ou para 14, entenda. Esse número é menor do que esse, então realmente 2 para 4 mesmo, tá? Depois do 2, qual é o número que termina em 4? Eu coloco 4. Não é 14, é 4 primeiro. Então, realmente, quando esse número é menor do que esse, falamos normal. 2 para 4, 2. Repetimos a vírgula. 3 para 6, 3. Aqui não tem nada. Para 1, 1. Então, nesse caso, quando eu subtrair 16,4 menos 3,2, é resultado 13,2. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B, nós iremos subtrair 18 menos 5,321. Temos que ter cuidado. 18 é o número inteiro. Aqui o 5 é a parte inteira, tá? Então 18 e 5. Então o 5 fica abaixo do 8, tá? Aí sim, 3 casas decimais eu coloco vírgula 0, 0, 0, traço para subtrair. Beleza. Agora tem um detalhe. O 2 eu falo para 4 porque nesse caso o 2 é menor. Porém o 1 não é menor do que o 0, é o contrário. Então o 1 eu não posso falar para 0, porque o 1 é maior do que o 0. 1 eu vou falar para o número depois do... Ó, vamos falar para o número. Depois desse 1 termina em 0. Aí eu penso, depois do 1, 2. 2 não termina em 0, termina em 2. 3, termina em 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina em 0. Se 10 termina em 0,
Então o primeiro número depois do 1 que termina em 0 é o 10. Então eu falo 1 para 10. Então vamos lá. 1 para 10, 9. Ok? Se é para 10, vai 1. Até, ó, se for para 10, vai 1, 11, 12, 13, até 19 vai 1. Aí 20, 21, 22, 23, até 29 vai 2. 30 até 39 vai 3. E assim sucessivamente, tá? Então, 1 para 10, 9. 9 vai 1, que é para 10, né? O 1 acrescenta esse dígito aqui de baixo. Ó. 1 mais 2, 3. 3 eu falo para quem? Para 10. Depois do 3, qual é o primeiro número que termina em 0? 10, tá? Então, 3 para 10, 7. Se é para 10, vai 1 para esse dígito aqui. 1 mais 3, 4. 4 eu falo para quem? Para 10. 4 para 10, 6. Vai 1. 1 para esse 5. 1 mais 5, 6. 6 eu falo para quem? Para 8, porque 8 é maior. 6 para 8, 2. Ó, lembre-se que a vírgula repita. Ó, vírgula, baixa de vírgula. E quem para 1? Não tem ninguém, baixa 1. Então, nesse caso, 18 menos 5,321 dá justamente 12,679. Beleza? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. 36,33 menos, nesse caso, 18,5. Entenda, tá? Parte inteira subtraindo de parte inteira. Parte decimal subtraindo de parte decimal. Beleza? Como aqui não tem nada, eu coloco um 0 por causa dessa vírgula. Eu passo o traço e é só subtrair. Ó, 0 para 3. 3. Ó, entenda. O 0 é menor do que o 3. Então, realmente eu falo 0 para 3. Porém, o 5 é maior do que esse 3. Então, eu não posso falar 5 para 3. E sim, 5 para o número que termina em 3 depois do 5. Qual é o número que termina em 3 depois do 5? Depois do 5 vem quem? 6, 7, 8, 9, 10, termina em 0. 11 termina em 1, 12 termina em 2, 13 termina em 3. Então, realmente, 5 para 3. Beleza? 5 para 3, 8. Se é para 3, vai 1. 1 mais esse 8, essa parte de baixo, 1 mais 8, 9. 9 eu falo para quem? Não tem como falar para 6. 9 para 16. 9 para 16, 7. Não esquecendo de baixar a vírgula. Se é para 16, vai 1. Aí o 1 acrescentar o número que está aqui embaixo. 1 mais 1, 2. 2 eu falo para quem? Para 3, porque o 3 é maior do que o 2, tá? 2 para 3, 1. Então, realmente, 36,33 menos 18,50, realmente, resultado 17,83. Vamos para a letra D. 24,1. Então, 24,1 menos 17 menos 3,7, perdão. Então, vamos lá. Eu vou repetir o 24. Então, 24,1 menos 3,7, ó. 3,7. Então, entenda. 24 é a parte inteira. 3 é a parte inteira. Então, 24 eu subtraio do 3. Então, é unidade abaixo de unidade. Depois da vírgula, ó, aí fica na sequência os números normal. Beleza. Vamos lá. O 7 eu não tenho como falar para 1, porque o 7 é maior do que 1. Então, depois do 7, qual o primeiro número que termina em 1? 11. Então, nesse caso, 7 eu falo para 11. 7 para 11, 4. Se é 4, 7 para 11, então vai 1. 11 vai 1, né? Então, vamos lá. Uma soma com esse denominador aqui, ó. Denominador não, essa parte de baixo, perdão. 1 mais 3, 4. 4, eu posso falar para 4 mesmo que são iguais. 4 para 4, nada. Beleza. Não tem ninguém para 2, então repito 2. Beleza? Ó, repito a vírgula, vírgula abaixo de vírgula. Então, nesse caso, ó, 24,1 menos 3,7, resultado 20,4, tá? Então, tá aí explicado esses exemplos, tanto nesse caso de soma, como também de subtração, para fixarmos melhor essa parte de soma e subtração, tá? Vamos para de multiplicação, beleza? E aí, vamos começar agora a parte de multiplicação de números decimais, ok? Então veja bem, pessoal, trabalhando também essa abordagem de multiplicação de números decimais, porque quando nós estamos trabalhando muitas vezes questões de Enem, nos deparamos, por exemplo, com uma soma, com a subtração de números decimais no decorrer da resolução do problema. Nos deparamos também com uma multiplicação, com uma divisão. Entenda que para você saber dividir, você tem que saber multiplicar, somar e subtrair, tá? É uma regra, tá? E usamos essa parte de operações com números decimais, por exemplo, quando nós estamos
efetuando, no caso, as questões do Enem, tá? Em alguns casos nós temos que saber fazer esse tipo de coisa, multiplicar, somar, subtrair, trabalhar com fração, depois vou ministrar outras aulas trabalhando com fração, e assim por diante, tá certo? Então vamos dar continuidade, beleza? Vamos lá, ó. Para efetuar multiplicação de números decimais, também nesse caso recorremos às multiplicações de números naturais. Olha só, vejam bem, a multiplicação de números decimais é basicamente a mesma coisa de números naturais, com o detalhe da vírgula. Veja o exemplo de uma multiplicação. Ó, multiplicamos dois números sem considerar as vírgulas, como se fosse a multiplicação dos números inteiros. Aqui nós temos a multiplicação de dois números inteiros. Como é que funciona a multiplicação de dois números inteiros? Você vai multiplicar normal. Ó, 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então eu pego o 5 e vai 1 para a próxima multiplicação. Olha só, 3 vezes 5, 15. Bota o 5 e vai 1. Aí, ó, 3 vezes 2, 6. Mais 1 que foi 7. Quando eu peguei o 3 e multipliquei, eu vou para o segundo dígito da direita para a esquerda. Quando eu peguei o segundo dígito e multiplicar, tem dois termos aqui, ó. 1 vezes 5. O 5 eu não coloco abaixo do primeiro, e sim abaixo do segundo da direita para a esquerda. Ó, pega o segundo da direita para a esquerda, coloca abaixo do segundo dígito, ó, da direita para a esquerda. Basicamente dessa forma, ó. 3 vezes 5, 15 a 1. 3 vezes 2, 6, 1, 7. Beleza, o 5, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Próximo passo é somar. Aí você vai, ó. Baixa o 5, 7 mais 5, 12, bota o 2, vai 1, 1 e 2 que foi 3, acabou. É dessa forma que efetua a multiplicação de números decimais, beleza? Aí aqui nós vamos ver a multiplicação de 1,3 vezes 0,25, que é o que está aqui, tá certo? 1,3 vezes 0,25. Vamos lá, ó. 3 vezes 5, 15, bota o 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Aí você vai lá, 3 vezes 0, é interessante nesse caso colocar o 0, beleza? Aí você vai para o 1, ó, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, é interessante colocar o 0, tá certo? Então é interessante você fazer toda a multiplicação. Então veja só, peguei o 3, multipliquei por esses termos, coloquei aqui, ó, da direita para a esquerda, tá? Ó. 3 vezes 5, 15. Se é 15, bota o 5 e vai 1 para a próxima multiplicação. Ó. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 0, 0. É bem parecido com o que está aqui, beleza? Aí vamos lá. Aí pegando 1, ó. 1 multiplicando por esses três termos, coloquei aqui. Aí depois, no caso agora só é somar. Ó, 5, 7 mais 5, ó, 12, ó. Tá vendo? 12. Bota o 2, vai 1 para a próxima. 1 que foi, mais 2, 3, ó. Repito, 0. Agora vem um detalhe. Eu vou contar o número de casas decimais da multiplicação desses dois números, só que eu conto o número de casas decimais no total. Lembre-se, se não tiver vírgula, não tem casa decimal, tá? Então eu faço isso no total. Ó, esse 1,3 tem quantas casas decimais? Ó, uma. Esse 0,25 tem quantas casas decimais? Ó, uma, duas. Se aqui tem 1 e aqui tem 2, então totalizando tem 3 casas decimais ao todo. Lembre-se que eu faço a junção dos dois números. E se aqui não tivesse 1,3, tivesse só 13, então eu contaria só as duas casas decimais do 25. Lembre-se, se não tivesse vírgula aqui não tinha casa, então seria só duas. Como nesse caso temos também uma casa decimal, aí contamos uma casa decimal aqui, mais duas daqui dá 3. Então, aí no final, depois que eu somar aqui esse resultado final, contamos 3 casas decimais, iguais é o que eu falei aqui, ó, 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Então, o resultado da multiplicação é justamente esse número que está aí, tá? Para fixar um pouquinho melhor o que fui acabado de falar aqui, coloquei algumas multiplicações aqui normais, tá? Coloquei 4 multiplicações aqui, tá? Então, vamos lá, vamos resolver aqui essa parte, tá? Então, como é que eu faço a resolução daqueles problemas? Então, vamos lá, ó. Então, vou pegar, ó, 7 vezes 6,6. Então, vou multiplicar 7 vezes 6,6, tá? Então, vamos lá, ó. 7 vezes 6, 42. Lembre-se, tem que saber da tabuada. Então, se você não souber da tabuada, tem que aprender logo. Tá? Tem que ter a tabuada na mente, tá? Então vamos lá, olha só.
7 vezes 6, eu já sei que é 42 porque eu sei da tabuada. Ó, 7 vezes 6 vai dar quanto? 42, porque eu sei da tabuada. Então, pego 2 e vai 4 para a próxima multiplicação. Tá? Ó, 7 vezes 2, 42. Vai 4. 7 vezes 6, perdão. 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. Bota 2, vai 4. 7 vezes 6, 42, mais 4, que foi 46, né? Com 42 mais 4, tá? Então, o que é que acontece? O 7 tem quantas casas decimais? Nenhuma. Se o 7 não tem vírgula, o 7 não tem casas decimais. E o 6,6 tem quantas casas decimais? Uma. Só eu contar, ó. Uma. Beleza? Então, uma casa decimais. Se ao todo só tem uma, porque esse de cima tem uma, esse de baixo não tem nenhuma. Se ao todo só tem uma, eu conto da direita para a esquerda, uma. Então, o resultado de 7 vezes 6,6, 46,2. Tá? 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 6, 42, mais 4, que foi 46. Beleza, vamos para agora para, nesse caso, a letra B. 3,2 vezes 5,4. Aí vamos lá, ó, façamos a armação. 3,2 vezes 5,4, ó. Vamos multiplicar? Repetindo, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, tá? Então, eu pego 2 e vai 1 para a próxima multiplicação. Ó, 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1 que foi 16. Agora eu coloco normal. Então, lembre-se do seguinte. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Quando você vai finalizar, você coloca os dois dígitos. 2 ou 3 dígitos, coloca os dígitos normal. Ó, aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Boto 2, vai 1. Agora, quando eu chego no final, ó, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Eu coloco o 16 todo. No final, eu coloco o número todo. Outra coisa que você tem que entender é que quando você faz 2 vezes 4, que dá, você pega esse 2, multiplica por esses dois termos que coloca aqui. Então, do 2, você agora vai multiplicar o 3, ó. O 3 é o segundo termo da direita para a esquerda. Então, você vai pegar da direita para a esquerda e colocar o número da multiplicação aqui, ó, abaixo do segundo termo da direita para a esquerda desse número que já foi multiplicado. Aqui é o resultado da multiplicação de 2 vezes 54, ok? Aí você multiplicou, agora só faz simplesmente a nossa soma, tá? Então você vai lá, ó, 8, 2, 1 mais 6, 7, 1. Agora vamos lá, quantas casas decimais nós temos aqui? Agora tem que ter cuidado com o número de casas decimais no total, tá? Então vejam bem, presta atenção, ó. 3,2 tem quantas casas decimais? Uma. 5,4 tem quantas casas decimais? Uma. Então, ao todo tem duas. Então, na multiplicação, conta-se ao todo. Então, tem duas ao todo. Então, conta da direita para a esquerda, duas casas. Ó. Uma. Lembrando, quando eu não tenho casas decimais, é como se a vírgula estivesse no final. Tá? Aí você vai lá. Ó, olha só. Uma, duas. Aí você coloca a vírgula. Então, nesse caso, 17,28 é o resultado da multiplicação de 3,2 vezes 5,4. Vamos agora para a letra C. Beleza. A letra C é simplesmente 8 vezes 3,5. Então vamos lá. 8 vezes 3,5. 8 vezes 5, 40. Se é 40, 40 é 4, 0. Então você pega esse 0, coloca aqui. E esse 4 vai para a próxima multiplicação. Beleza? Então pega a unidade, vai a centena. Vamos lá. 8 vezes 5, 40. Bota o 0 e vai 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4 que foi 28. Aí eu vou contar o total de casas decimais ao todo. O 8 tem quantas casas decimais? Nenhuma. Não tem vírgula, não tem casas decimais. O 3,5 tem quantas casas decimais? Uma. Ó, só contar. Uma. Então eu vou contar da direita para a esquerda uma casa decimal. Ó, uma. Então, nesse caso, coloquei a vírgula. Lembre-se. Se eu tiver um zero após vírgula, esse zero não tem nenhum valor. Então o resultado é simplesmente o resultado 28, esse é o resultado, e não 28,0. Se eu quiser colocar 28,0, até que tanto faz, mas é mais interessante você deixar logo o 28 livre. Beleza? Então o resultado é 28. Vamos lá, última multiplicação aqui, 5,85 vezes 0,36. Vamos lá. Façamos nossa armaçãozinha, né? Para fazer a multiplicação correta, tá? Então nesse caso, 5,85 vezes 0,36. Façamos a nossa multiplicação. Começamos pelo 5. Ó. 5 vezes 6, 30. Bota o 0.
vai 3. 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Bota o 8, vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1. Beleza. Vamos para o 8. Ó. 8 vezes, nesse caso, 6. Beleza? 8 vezes 6, 48. Tem que saber muito da tabuada, ok? 8 vezes 6, 48. Bota o 8. Se é 48, bota o 8 e vai 4. Beleza? Para a próxima multiplicação, vai 4. 8 vezes 3, 24. 24 e mais, nesse caso, o 4 que foi 28. Se é 28, bota o 8 e vai 2. Beleza. 8 vezes 0, 0 e 2, 2. Beleza. Agora vamos multiplicar o 5. Vamos lá. Ó. 5 vezes 0, 30. Bota o 0 e vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Bota o 8 e vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1. É evidente que vai dar a mesma coisa porque é 5 e 5. Beleza? Daqui eu passo o traço e isso é somar. Depois que eu somar, faz o deslocamento da vírgula e acabou. Vamos lá. Ó. 0. 8, perdão, 8. Só um errinho aqui, perdão. Então vamos lá. Ó, aqui, ó. Baixo 0. 8 mais 8, 16. Bota o 6 e vai 1. Se vai 1, 1 mais 1, 2. Mais 8, 10. Bota o 0, vai 1. Tá? Se é 10, bota o 0, vai 1. 1 que foi e 2, 3. 3 e 8, 11. Bota o 1 e vai 1, se é 11. Aí 1 que foi mais esse 1 aqui dá 2. Aí nesse caso eu conto quantas casas decimais tem ao todo. Observe que 5,85 tem duas casas decimais, 0,36 tem duas casas decimais. 2 mais 2 dá 4. Então, ao todo vai ter 4 casas decimais. Aí eu conto da direita para a esquerda. No final a parte aqui multiplicada, somadozinha, eu conto a quantidade de casas decimais. Vamos lá, ó. Se é 4 casas decimais, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no caso, eu coloco a vírgula aqui. Então, o resultado vai ser 2,1060. Ou aí você pode cortar esse zero, não tem valor decimal. Resultado foi, no caso, vai ser 2,106. Se você pegar na sua calculadora e fizer 5,85 vezes 0,36, o resultado vai ser 2,106. Esse zero não vai ter, você pode observar, tá lá? Que não tem valor decimal, beleza? Então aqui tá feito, dando uma explicadazinha, né? Uma revisãozinha sobre multiplicação de números decimais. E aqui eu coloquei mais 4 exemplos multiplicados e explicados para uma melhor fixação, ok? Então agora, muito obrigado e vamos para a divisão. Bem, pessoal, estamos aqui. Vamos trabalhar um pouquinho, aprender como dividir alguns números decimais, tá? E para iniciar, vamos pegar algumas fraçãozinhas e vamos dividir algumas frações para a gente pegar a forma de como efetuar algumas divisões, tá? Então eu vou pegar algumas frações para iniciar. 2 dividido para 3, 2 dividido para 5, 5 dividido para 6. Então, várias frações só para iniciar essa parte de ensinar um pouquinho sobre números decimais, tá? Então, vou pegar 8 dividido para 5, 7 dividido para 3, 8 dividido para 6. Pegar outras frações. 4 dividido para 8, tá? 5 dividido para 10 e 16 dividido por 5. Colocar algumas frações para nós iniciarmos, assim, entender algumas coisas, como é que efetua algumas divisões com frações, tá certo? De início, vamos pegar aqui, vou pegar essa primeira aqui, ó, 4 dividido para 8, tá? Como 4 é a metade de 8, o resultado da divisão vai ser 0,5, mas vamos aprender a dividir, tá? Eu vou dividir 4 para 8, dividir 5 para 10, e assim efetuar algumas divisões. Ok? Nesses tipos de questões, divisão de fração, vou dividir seja aqui primeiro, tá? E depois vou dar uma sequência, tá? Então, nas divisões de frações, vamos observar, o numerador é maior do que o denominador, né? Esse parte de cima é maior do que a parte de baixo, o número que está em cima.
Então, vou responder de um jeitinho. Se o número que está em cima é menor do que o de baixo, vai responder de outro jeito, né? Então, na verdade, é o seguinte, ó. Se o número que tiver aqui for menor do que o que tiver aqui, o resultado é menor do que 1. Ok? Se esse número que tiver em cima aqui for maior do que o número que está embaixo aqui, tá? Então, nesse caso, a divisão é maior do que 1. O resultado é maior do que 1 na divisão. Tá? Repetindo novamente. Se esse número for maior do que esse, então a divisão aqui vai ser maior do que 1. Se esse número é menor do que esse, a divisão vai ser menor do que 1. Mais ou menos nesse contexto. Então, toda vez que esse numerador, for menor, que diga, do que esse número aqui, denominador, você vai pegar, ó, 4 dividido para 8, você vai pegar, então, repetindo novamente, se esse número aqui, que é o numerador, for menor do que esse aqui, que é o denominador, você vai pegar a divisão. E toda vez que isso acontecer, você coloca um zero e uma vírgula aqui. E aí, essa vírgula aqui da direita, você acrescentar um zero aqui, só um. Aí, 40 dividido para 8. 40 dividido para 8, aí você já tem que saber um pouquinho da tabuada, né? Nesse caso aqui, a tabuada do 8. Tipo, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Né? 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8 é 48. Então, sabendo da tabuada, fica mais fácil, porque tipo, quando eu for dividir 40 por 8, é um número que eu multiplico por 8, que chega ou mais próximo ou igual a 40. Okay? Se eu pegar uma vezes 8, vamos pegar uma aqui, ó, 1 vezes 8, está longe de 40. Se eu pegar o 2 aqui, ó, 2 vezes 8, 16, ainda está longe de 40. Se eu pegar o 3, ó, 3 vezes 8, 24, ainda está longe de 40. Se eu pegar o 4, 4 vezes 8, 32, ainda está longe de 40. Quando eu chego no 5, 5 vezes 8, 40. Deu justamente 40. Agora, se a divisão aqui não fosse exata, daria um bem próximo, tá? Mas como aqui nesse caso, divisão exata não. A divisão nesse caso aqui do 40 por 8, isso é exato, né? Então o resultado é 5 aqui. Ó. Então 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então você multiplica aqui e compara quanto falta para completar o tempo número que tiver aqui. Ó. Então o resultado de 4 dividido por 8 é 0,5. Vou dividir 5 dividido por 10. Repito novamente. 5 é a metade de 10. Então o resultado é 0,5. Então, toda vez que esse número é menor do que esse, o resultado aqui vai ser, nesse caso, 0, alguma coisa. Ok? Por quê? Quando eu pego a divisão, 5 dividido por 10. Como 5 é menor do que 10, dizemos que não dá para dividir. Toda vez que esse número é menor do que esse, então eu vou colocar aqui um 0, uma vírgula e um 0 aqui. Agora nós temos 50 dividido por 10. Agora vem a tabuada do 10. 1 vezes 10 está longe de 50. 2 vezes 10, 20 está longe. 3 vezes 10, 30 está longe. 4 vezes 10, 40 está longe. Quando pegar o 5, ó, 5 vezes 10 dá justamente 50. Então o resultado aqui é 5. Ó. 5 vezes 10, 50. Para 50, nada. Então mais uma divisão. É uma divisãozinha feita, ok? Agora aqui, ó. Aqui esse número é menor que esse, aqui esse número é menor que esse, então sempre no início eu colocar 0, e um 0 aqui, ó, ok? Só que aqui, esse número aqui é maior do que esse. Por esse número aqui, numerador, seja maior do que o denominador, aí o que é que eu vou fazer? Ó? 16 dividido por 5. Coloquei a divisão, peguei isso aqui, né? Tá assim, essa parte representa divisão, né? Aí eu vou dividir 16 por 5. Aí entra a tabuada do 5. Um número que eu multiplico por 5, que chega mais próximo de 16. Por isso que a tabuada tem que saber de qual é salteado, bem direitinho. Ó, um número que eu multiplico por 5, chega mais próximo de 16. Se eu pegar o pensar no 1, ó, 1 vezes 5, lembrando que o resultado aqui, o número que vai ser aqui, vai ser de 1 a 9, ok? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5, ainda está longe de 16. Se eu pegar o 2, ó, 2 vezes 5, 10, ainda está longe de 16. Normalmente eu pego um número que chega bem próximo de 16, ou igual, né? Se for igual, ela termina. Ou igual a 16, né? Ou bem próximo de 16. Só que eu pego um que chega bem próximo que passa, para saber realmente
é o que chega mais próximo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Tá longe de 16. Se eu pegar o 3, ó. 3 vezes 5, 15. Chegou bem próximo de 16, o 3. O 3 aqui, ó. Quando eu pego o 3 vezes 5, 15. Está bem próximo de 16. Vamos verificar o 4, para ver se realmente 16 por 5 é 4. Quando eu pego o 4 aqui, se eu colocar o 4 aqui, 4 vezes 5 é 20. Então, passa do 16, não pode passar. Então, o resultado realmente é 3. Foi o número que multiplica por 5, que chegou mais próximo de 16. Então, 3 vezes 5, 15. Quando você multiplicar, você compara quanto falta para completar o número que está aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Para 16, ó. 1. Ok? Se eu quero parar a divisão aqui, deu o resultado 3 e resta 1. Como nesse caso eu quero continuar a divisão, vou trabalhar com números decimais, né? Então, nesse caso, ó, 1 dividido para 5 não dá para dividir. Quando você divide, que multiplica, sobra o resto. E esse resto não dá para dividir. Então, você vai pegar aqui, ó, colocar uma vírgula aqui. E essa vírgula que você colocou aqui, da direita, colocar apenas um zero aqui. Aí, 10 dividido para 5. Um número que eu multiplico por 5, que chega mais próximo ou igual a 10. Vamos lá, vou pegar 1 vezes 5, 5. Tá, então, longe de 10. Se eu pegar o 2 vezes 5, dá justamente o 10. Então, quer dizer que 10 dividido por 5 é 2. Porque 2 vezes 5, 10. Aí, para 10, nada. Então, o resultado de 16 dividido por 5 é 3,2. Quando eu chego aqui, ó, 8 dividido por 5. Mesmo caso desse daqui, que o numerador é maior do que o denominador. Então, vamos lá. 8 dividido para 5. Então, 8 dividido para 5, o 8 é maior do que o 5. Lembre-se que aqui, novamente, temos tabuada do 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 e chego mais próximo do 8? Então, vamos passo a passo. Começando do 1. 1. Se eu pegar o 1 e colocar aqui, ó, 1 vezes 5, 5. Chegou próximo do 8. Talvez seja isso. Agora, eu vou pegar o 2 só para conferir. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 5 e passar por 8, pegar o 2 e multiplicar por 5 e passar do 8, o resultado é o número que vem antes do 2. Ok? Então, quando eu pegar 2 vezes 5, 10, passou do 8. Então, não é o 2. É o número que vem antes, que é 1. Quer dizer que 8 dividido por 5 é 1. Ok? Por quê? Porque é o número que eu multiplico por 5 chega mais próximo do 1 vezes 5, 5 para 8, falta 3. Aí sobrou 8 dividido por 5 deu 1, sobrou o resto 3. Aí vou lá. 3 dá para dividir por 5? Não tem mais nenhum número para baixar. Ok? 3 dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Aí quando isso ocorre, eu coloco uma vírgula e um zero aqui. Ó, agora 30 dividido por 5, acredito que dê certo. É um número que eu multiplico por 5, que chega mais próximo ou igual a 30. Se eu pensar no 1, 1 vezes 5, 5, está longe de 30. Se eu pensar no 2, 2 vezes 5, 10, está longe de 30. Se eu pensar no 3, 3 vezes 5, 15, está longe ainda. 4 vezes 5, 20 está longe. 5 vezes 5, 25 ainda está mais perto um pouco. Agora, se eu pensar no 6, ó, C vezes 5 está justamente 30. Então, deu igual. Ou chega mais próximo ou igual. Vamos lá, deu 6. Aí, ó, C vezes 5, 30, para 30, nada. Então, nesse caso, resultado 1,6. Ok? Então, 8 dividido por 5, 1,6. Tá? Agora, eu vou dividir 7 dividido para 3. Aí, eu coloco 7 dividido para 3. Mesmo caso, 7 é maior do que 3. Então, dá para dividir. Ok? Então, é um número, agora o 3 agora, um número, que eu multiplico por 3 e chego mais próximo do 7. Se eu pensar no 1, 1 vezes 3 é 3. Está longe do 7. Se eu pensar no 2, 2 vezes 3, 6. Chegou bem pertinho, então acredito que seja o 2. Só para confirmar, eu vou pegar o 3. Ó. Se eu colocar o 3 aqui, 3 vezes 3, 9. Passa do 7. Não pode ser o 3, é o 2. Eu não sempre no anterior, então 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Então, nesse caso, sobrou o resto 1. 1 dá para dividir por 3? Não, porque é menor. Quando não dá para dividir nessa situação de resto, eu coloco uma vírgula e um zero. Aí 10 dividido por 3, realmente é um número que eu multiplico por 3, que chega mais próximo do 10. Eu vou pensando, 1 vezes 3, está longe. 2 vezes 3, dá 6, dá longe de 10. Quando eu pensar em 3 vezes 3 dá 9, bem pertinho. Pego o 4 só para confirmar. 4 vezes 3, 12. Passou do 10. Não é o 4, é o 3. Ok? Então, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Se eu quero continuar a divisão, essa vírgula da direita acrescentar um zero aqui. Ok? Então, essa vírgula da direita acrescentar um zero. Aí, 10 dividido para 3 dá 3 novamente. 3 vezes 3, 9 para 10, 1.
Aí se eu quiser eu poderia acrescentar um zero, mas essa conta iria continuar infinitamente. Então eu coloco 2,33 ou simplesmente 2,3, ok? Aqui, ó, 8 dividido por 6, vamos lá, 8 dividido por 6, 8 maior do que 6 dá para dividir, tabuada do 6 agora, vamos lá, um número que eu multiplico por 6, que chegue mais próximo de 8. Aí nesse caso, eu pego 1, ok? Então nesse caso, ó, 1 vezes 6, 6, chego bem próximo do 8. Se eu pegar o 2, 2 vezes 6 dá 12, passa do 8, não é o 2 que eu vou pegar para multiplicar pelo 6, é o 1. 1 vezes 6, 6, para 8, ó, 2. Sobrou o resto 2. 2 dá para dividir por 6? Não tem mais nada para baixar aqui. E 2 dá para dividir por 6? Não, porque é menor. Então, quando é menor, coloco vírgula e o 0. 20 dividido para 6. Qual é o número que eu multiplico por 6? Que chegue mais próximo desse 20. Vamos ver? Se eu pegar o 1, 1 vezes 6, 6. Está longe. Se eu pegar o 2, ó, 2 vezes 6, 12. Está mais próximo. Se eu pegar o 3, ó, 3 vezes 6, 18. Chegou bem próximo. Né? 3 vezes 6 dá 18. Chegou bem próximo. Eu vou pegar o 4 só para confirmar. 4 vezes 6 dá 24. Ou seja, passou do 20. Não pode ser o 4. Porque passou. Então é o 3. 3 vezes 6, 18. Então para 20, nesse caso, falta 2. Tá? Se eu quero continuar a divisão, essa vírgula não dá direito a acrescentar um zero aqui. Só queria ficar 20 novamente. Então eu vou deixar em 2,3, porque aqui vai continuar infinitamente. Em 1,3, né? Próximo. Ó, 2 dividido para 3. Aí eu vou lá. Ó, 2 dividido para 3. Ó, quando esse número é maior que esse, a divisão dá para dividir. Ok? Toda vez, ó, vai dar para dividir. Porém, se esse número aqui, numerador, for menor que o denominador, aí você pega aqui, coloca 0, vírgula, e aqui você acrescenta um 0. Aí você vai trabalhar com a tabuada do 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 chegue mais próximo do 20? Se eu pensar em 6, 6 vezes 3 é 18. Chego bem próximo. Se eu pensar no 7, 7 vezes 3 é 21. Passa, no caso, do 20. Então não é o 7. É o 6 que eu vou multiplicar por 3, que vai chegar mais próximo do 20. Ó. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Se eu quero continuar a divisão, essa vírgula da direita vai acrescentar um 0 e você vai continuar a divisão. Vou deixar em 0,6, porque aqui vai ser infinito, ok? 2 dividido para 5, ó. 2 dividido para 5. Mesma situação. 2 menor do que 5, não dá para dividir. Quando isso ocorre, eu coloco 0, e aqui 0, ok? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Resultado 0,4, né? Aqui, 5 dividido para 6. Vamos lá. 5 dividido para 6, não dá porque é menor. Então, 0,0. 50 agora dividido para 6. Qual é o número que eu multiplico por 6 e chego mais próximo de 50? Eu poderia tentar 1, 2, 3, 4, sempre multiplicando. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6, 42. A gente está longe de 50. 8 vezes 6, 48. Quando eu penso no 8... 8 vezes 6 é 48, chegou bem próximo do 50. Mas eu vou tentar o 9, só para confirmar. 9 vezes 6 é 54, passa de 50, então não pode ser o 9, realmente é o 8. Então 8 vezes 6, 48, para 52. Se eu quero continuar a divisão, essa vírgula me dá direito a acrescentar um 0 aqui, só 1. 20 dividido por 6, 3. Aí 3 vezes 6, 18, para 22. Aí, nesse caso aqui, quero parar a divisão aqui, 0,83 ou 0,8. Tá aí. Então, de início, já temos o primeiro contato com algumas divisões que envolvem números decimais, ok? A partir de agora, nós iremos fazer outras divisões mais complexas, tá? Que envolvam também a parte de números decimais, tá? E nesse caso aí, pessoal, o que vocês têm que fazer muito para cada vez mais pegar a base em divisão é praticar. Matemática, tá? É prática. Prática e muita prática. Não existe aprender matemática sem praticar com força e vai errando, aprendendo,
tirando dúvidas e vai fazendo o contexto de matemática. Porque matemática não é decoreba, tá? É aprender. É aprender e, no caso também, agora só que tem que praticar muito. Tem que praticar, tem que tentar, pesquisar, buscar. Então, que a aprendizagem vai aos poucos fluindo, tá? Mas tem que ter muita prática, ok? Eu vou pegar outro número aqui. Eu tenho tipo 37, vou colocar 37 dividido por 375 dividido por 4, tá aqui? 375 dividido por 4, ok? Coloca outra divisãozinha aqui, ó. 38,2, tá? Dividido por 5. 38,2 dividido por 5. Outra divisão aqui, 6,85 dividido por 2, tá? 1,44 dividido por 1,2. 1,44 dividido por 1,2. 6,85 dividido por 5. E 16,6 dividido por 8,3. Coloquei algumas divisões para entender um pouquinho a respeito de números decimais, assim, já compreendendo um pouquinho mais a parte de números decimais, ok? Aqui, vou dividir. Esse número é maior que esse, então a divisão vai dar certo. Então vamos lá. 375 dividido por 4. Vamos lá. 3 é menor do que 4, não dá para dividir, então eu vou considerar 37. 37 é maior do que 4, dá para dividir, ok? 37 dividido por 4, tabuada do 4. Qual é o número que eu multiplico por 4, chego mais próximo de 37, né? Eu posso pensar no 5, 5 vezes 4, 20, pode pensar no 6, 6 vezes 4, 24, está longe de 37. Pense no 7, 7 vezes 4, 28, está longe ainda. Pense no 8, 8 vezes 4, 32, chegou bem próximo. Pense no 9, 9 vezes 4, 36, chegou bem próximo do 37. Então, repetir novamente. Se eu pegar o 3 por 4, não dá para dividir. Por isso que eu pego estes dois dígitos. 37 já é maior, então dá para dividir. Então, qual é o número? Nesse caso é 9. Tá? Então, 9 vezes 4, 36, para 37, 1. Se não tivesse o 5 para baixar, eu já colocaria a vírgula aqui, o 0 aqui e dividiria. Porém, quando eu dividi 37 por 4, sobrou o resto de 1. Só que temos 5, ó, para repetir. Então, você coloca o 5. Tem que baixar. Enquanto não estiver, sai contando divisão. 15 dividido para 4. Qual é o número? Que eu multiplico por 4, que chega mais próximo de 15. Por isso que é importantíssimo saber da tabuada. Qual é o número? Que eu multiplico por 4, chego mais próximo do 15. Se eu pensar no 2, 1 é 1 vezes 4, 4, está longe. 2 vezes 4, 8, está longe. 3 vezes 4, 12, bem próximo. 4 vezes 4, 16, passou do 15, não é o 4, é o 3. Então, 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Aí 3 dividido para 4, não dá. Aí eu coloco uma vírgula e um 0. Ok? Aí 30 dividido para 4, qual é o número que eu multiplico por 4, chego mais próximo de 30. Aí eu vou contar 1 vezes 4, 2, 3, 4. Quando eu chegar no 7, né? 7 vezes 4 é 28, chego bem próximo. Se eu tentar o 8, vai 8 vezes 4 dá 32, passa do 30. Então, realmente, 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28, para 32. Por que é 7? Porque é o 7 que eu multiplico por 4, chega mais próximo de 30. Por isso que é o 7, né? Essa vírgula, se eu quiser continuar a divisão aqui, ó, eu posso acrescentar um 0, porque aqui já tem uma vírgula que me dá direito a fazer isso, tá? 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, nesse caso, 93,75 é a resposta de 375 dividido para 4. Vamos dividir agora 38,2 dividido por 5. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 38,2 dividido por 5. Vamos lá. Na divisão de números decimais, para você dividir números decimais, os dois números têm que ser o mesmo número de casas decimais. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 38,2. Vírgula 2. Tem quantas casas decimais? Uma, ó. Uma.
Na teoria, a vírgula sempre vai estar aqui no finalzinho. Aí você passa o número, passou uma casa decimal. Ó, 1 chegou na vírgula, então uma casa decimal. E sim, não tem vírgula, não tem casa decimal, ok? Na teoria, nesse caso, então o que é que acontece? Quando dois números não têm o mesmo número de casas decimais, o intuito é igualar o número de casas decimais. Aqui não tem, aqui tem uma, aqui não tem nenhuma, então vamos criar uma casa decimal. Aí eu coloco, ó, vírgula. Aí o que é que acontece? Eu coloco vírgula e vou adicionar zero aqui. Agora a quantidade de zeros que eu vou adicionar aqui depois vírgula vai depender do número de casas decimais aqui. Se aqui tem uma casa decimal, simplesmente eu acrescento apenas um zero. Se tivesse dois números aqui, duas casas decimais, aí eu acrescentaria aqui dois zeros. O intuito é isso. Depois que você fez isso daqui, aí você elimina a vírgula. Eliminei a vírgula, aí nesse caso fica 382 dividido por 50. Aí vem, qual é o número? Que eu multiplico por 50. Que chegue mais próximo de 385. Aí eu penso no 4. 4 vezes 50, 200. Está longe ainda 382. Se eu pensar no 6, 6, como eu sei que 6 vezes 5 é 30, né? 6 vezes 50 é 300. Está ainda distante de 382, né? Se eu pensar no 7, como 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 50 dá 350. Chegou bem próximo. Quando eu peguei o 7 e multipliquei por 50, chegou bem próximo de 382. Porém, eu vou tentar o 8. Se eu pegar o 8 e multiplicar por 50, como eu sei que 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 50 dá 400. Resumindo, passa de 382. Então, o resultado da divisão é 7. Então, 7 vezes 50 dá 350. 350 falta quanto para 382? Aí falta quando? 32. Detalhe, não tem mais número para baixar. E 32 é menor do que 50. Não dá para dividir. Porém, se eu quero continuar a divisão, eu coloco uma vírgula aqui e um zero aqui. Agora eu tenho 320 dividido por 50. Como eu já fiz algumas multiplicações, eu sei que, como eu sei que 6 vezes 50 é 300, e sei que 7 vezes 50 é 350, 350 passa de 320, então eu sei que o resultado aqui, ó, de 320 dividido por 50 é 6. Então, 6 vezes 50 dá 300, né? Para 320, 20. A vírgula que foi colocada aqui dá direito a acrescentar um zero. 200 por 50, 4. 4 vezes 50, 200 para 200, nada. Sobra o resto zero. Mas tem questões que não sobra resto zero, não. Pode sobrar 1, 2, 3. Né? Imagina se eu quisesse parar em 1,6 aqui, em 7,6. Aí aqui no caso teria sobrado resto, nesse caso 20. Ok? Então varia de onde você quer parar também. Né? Isso varia muito. Mas aqui sobrou o resto zero, acabou mesmo. Tá aqui. Né? Próxima continha aqui, ó. 6,85 dividido para 2. Então vamos lá. Igualdade. 6,85 dividido para 2. Vamos lá. Dividido para 2. Então, vamos lá. Dividido para 2. Detalhe. Aqui vamos lá. Na teoria a vírgula tem que estar no final. Então vamos contar. 1, 2. Tem duas casas decimais. Aqui não tem nenhuma porque não tem vírgula. Então eu vou criar, colocando vírgula. Quantas casas decimais? 2. Quantos zeros eu vou acrescentar aqui? 2. Eliminar a vírgula. Agora eu tenho 685 dividido por 200. Quanto é que vai dar? Vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 200? Que chegue mais próximo de 685. Nesse caso, se eu pensar no 3, 3 vezes 200 é 600. Está bem próximo de 685. Se eu pensar no 3, 3 vezes 200, aliás, no 4, 4 vezes 200 dá 800. Passa de 672. Então, no caso, o resultado desse valor dividido por esse é 3. Porque 3 é o número que eu multiplico por 200, que chega mais próximo de 685. Ok? Vamos lá. 3 vezes 200, 600. Para 685, então, nesse caso, 85. Detalhe. 85 é menor do que 200. Então, nesse caso, não dá para dividir. Quando não dá para dividir e eu quero continuar a divisão, eu coloco a vírgula e um zero. Agora eu tenho 850 dividido para 200. Como eu sei que 4 vezes 200 é 800,
5 vezes 200 é 1000, 5 vai passar. 4. 4 vezes 200 é 800. Para 850, 50. Pronto, eu poderia encerrar aqui. 3,4, resultado perfeito. Mas se eu quiser continuar, a vírgula na direita acrescentar um zero. 500 dividido para 200. Nesse caso, 2. Por que 2? Porque 2 vezes 200 é 400. Se eu pegar um acima do 2, que é o 3, 3 vezes 200 vai dar 600, passa de 500. Então é 2. 2 vezes 200, 2 vezes 200, 400. Para 500, 100. Pronto. Então sobrou o resto 100. Resultado 3,42. Aí vamos supor que eu digo assim, não, mas eu quero continuar a divisão. Então, essa vírgula que vai da direita, você acrescentar um zero. Beleza. 1000 dividido por 205. 5 vezes 200, 1000 para 1000, nada. Finalizou. Resultado 3,425. Ou se você quiser colocar só uma casa decimal, 3,4. Beleza. Vamos dividir essa parte aqui. Ó, 1,44 dividido por 1,2. Ok? Detalhe. Vamos lá. Aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui eu já tenho uma. Porque eu tenho uma vírgula. Ó, uma. Como aqui eu tenho duas e aqui eu tenho uma, então eu não preciso colocar vírgula porque já tem vírgula. Como já tem vírgula, para igualar o número de casas decimais, simplesmente eu só preciso acrescentar um zero aqui, porque fica 1,20, 1,44. Ó, duas casas, duas casas. Elimina a vírgula, agora eu tenho 144 dividido por 122. Qual é o resultado? 1 vezes 120 dá 120. Para 144 chega bem próximo, né? Se eu pegar 2 vezes 120, passa de 144. Né? Lembrando, quando eu eliminei a vírgula aqui, agora é 144 dividido por 120, ok? Vamos lá. Dá 1 vezes 120, 120, para 144, 24. Ok? 24 não dá para dividir por 120, que é menor. Aí, quando isso ocorre, coloca vírgula, 0. 240 dividido por 120, né? Aí dá 2. 2 vezes 120, 240 para 240, nada. Então, nesse caso, resultado 1,2. Vamos dividir aqui, ó. 6,85. 6,85. Tá? Vou colocar essa divisãozinha aqui embaixo, ok? Vamos lá. 6,85 dividido para 5, ok? Vamos lá, dividido para 5. Vamos lá. Aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui, nenhuma. Ok? Então, vou criar duas casas decimais. Aqui tem duas e eu acrescento 2 zeros aqui. Depois que igualei o número de casas decimais, elimina a vírgula, agora eu tenho 685 dividido para 500. 685 dividido para 500 dá 1. 1 vezes 500, 500 para 685, 185. 185 é menor do que 500, então não dá para dividir. Por isso ocorre, ó, vírgula, 0. 1850, né? 1850 dividido para 500. Se eu pensar em 3 vezes 500 dá 1500, ó. Bem próximo. Se eu pensar em 4 vezes 500 dá 1000. Então, nesse caso, é o resultado 3. 3 vezes 500, 1500. 1500 para 1850, 350. Vou parar a divisão aqui, resultado 1,3. Ok? Então, se eu quiser parar, se eu quiser continuar, essa vírgula da direita acrescentar um zero e eu continuo a divisão, tá? Aqui, ó. Vou fazer essa divisãozinha aqui embaixo, ó. 16,6 dividido por 8,3. Vamos lá. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Então já tenho o mesmo número de casas decimais. Ambos os números. Então nesse caso aqui eu só eliminar a vírgula e vou dividir 166 dividido por 83. É o número que eu multiplico por 83 que chega mais próximo de 166. 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 83, 166. Para 166, nada. Ok? Então tá aí, né? Finalizado. Algumas ponderações, algumas divisõezinhas. Espero ter dado uma ajudada e qualquer coisa nessa revisãozinha de números decimais você me manda, ok?
E aí, pessoal, vamos trabalhar agora a respeito das operações com números decimais e vamos trabalhar um pequeno exercício, tá? Com esse exercício nós iremos abordar soma e subtração de números decimais. Entenderemos o contexto e trabalharemos multiplicação e fazemos aqui uma junção entre multiplicação e divisão, tá? Então, nesse caso, tá certo? Vamos trabalhar aqui essas operações, vamos somar, resultado subtrair, resultado soma, tá ok? Então vamos lá, fazendo a soma e colocando os resultados respectivamente, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Vou somar, nesse caso, 56,4 mais 41,32. Soma. Eu gosto muito de colocar o valor maior em cima e o menor embaixo, porque quando for subtração, quando for subtração, é necessário fazer isso, tá certo? Por isso que eu já estou me acostumando, tá? Então aqui tem duas casas decimais, aqui tem uma. Então iguala o número de casas decimais e agora soma. 2 mais 0, 2. 4 mais 3, 7, 6 mais 1, 7, 5 mais 4, 9. Então, com esse valor somado com esse resultado, 97,72, tá ok? Aí, no caso, eu subtraio agora com 81,932, depois eu somo isso tudo com 5, tá ok? Então, vou apagar aqui para efetuar a próxima. Nesse caso agora, efetuamos a soma. Efetuaremos agora a subtração. Então, vamos lá. 97,72 menos subtração. Beleza? 81,932. 3 casas decimais, aqui para ficar com 3, acrescento um zero, traço, vamos subtrair. Pessoal, temos que acostumar. Ó, 2 para quem? Não pode ser para 0, porque 2 é maior do que 0. Tá? Então, 2 para o número depois do 0 termine... 2 para o número que depois do 2 que termine em 0. Depois do 2 termine em 0, 10. Então, nós temos que acostumar com isso, tá? 2 para 10, 8, vai 1. 1 acrescenta esse dígito de baixo. 1 mais 3, 4. 4 para 12, né? 8. Boto 8 e vai 1. 1 e 9, 10 para 17, 7. Se é para 17, vai 1. 1 mais 1, 2. Agora 2 fala realmente para 7, que é menor. 2 para 7. 5 e 8 para 9, 1. Então, nesse caso, o resultado aqui resolução desses dois valores dá 15,788. E eu vou pegar isso e somar com 5, tá ok? Pagar aqui para efetuar essa soma, tá? Vamos lá. Então, vou somar 15,788 mais 5. Lembre-se, número inteiro com número inteiro. 3 casas decimais, eu coloco vírgula e 3 zeros representativo dessas 3 casas decimais, tá ok? Então vamos lá. Passamos, nesse caso, o nosso traço e vamos lá. 8 mais 0, 8. 8 mais 0, 8, tá? 7 mais 0, 7. Coloca a vírgula, 5 mais 5, 10. Vai 1, 1 que foi mais 1, 2. Então, nesse caso, nosso resultado, tá? Será 20,700, tá? E 88, tá, pessoal? Nós temos que entender, assim, em alguns contextos, é o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 20,788. Porém, se analisarmos isso daqui, você observa que se eu quiser igualar para uma casa decimal, então o que é que eu faço? Então vou repetir o 20, tá? Aí o que é que acontece? Se o número que vem depois do dígito que eu quero arrumar, que eu quero arredondar, vou arredondar, tá? Vou arredondar para a primeira casa decimal. Se o número que tem depois do número que eu quero arredondar é maior do que 5, eu acrescento 1 a esse. Se for menor, permanece do mesmo jeito que estava, tá? Então, como no caso, o número que vem depois do 7 é um 8, que é maior do que 5, eu acrescento 1
ao 7. Então fica 20,8, tá? Então o resultado realmente, nesse caso aqui, letra B, tá? 20,8, fiz a parte de arredondamento, tá certo? Tudo certinho aí. Então vamos agora para a segunda questão, beleza? Primeira questão, respondidozinho aqui, né? Resultado arredondado, né? Resultado arredondado. Nesse caso, 20,8, beleza? Então vamos agora para a segunda questão. Entender o contexto para se entender o que é que nós temos que fazer. A segunda questão diz o seguinte: qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 e o comprimento mede 52,25? Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Tá? Nós temos um retângulozinho aqui, ó. Tá? Temos um retângulo, por exemplo. Aí pede-se, no caso, a largura é 23,32. O comprimento é 52,25, beleza? Aí nesse caso pede-se para calcular a área desse retângulo. Lembre-se, a área de um retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Como no caso de o comprimento a largura, vou pegar o comprimento de 52,25 e multiplicar, né, pela largura, que é 23 vezes 23, nesse caso 32. Ó, então vai estar aí, né? Base vezes altura, precisa da área. Então, para precisar da área, eu preciso resolver a multiplicação de números decimais. Então, vou fazer o que com isso? Número maior em cima, 52,25. Número menor embaixo, 23,32. Não é preciso fazer isso até na divisão? Na multiplicação, perdão? Não, na multiplicação não, mas eu acho interessante fazer isso. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Se é 10, bota o 0 e vai 1. Ok? 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Agora para o 3, ó. 3 vezes 5, nesse caso, 3 vezes 5, 15. Bota o 5 e vai 1. Tá? 3 vezes 2, 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Ok? Como nesse caso o próximo é o mesmo dígito, os números vão se repetir, né? 5, 7, 6, 5, 1. Por que se repete? Porque é o mesmo 3 aqui, ó. Está multiplicando, vai dar o mesmo resultado, ó. 5, 7, 6, 5, 1. Mesma coisa. Agora para o 2. Quando eu pegar o 2 e multiplicar por isso aqui, entendendo que 2 vezes isso aqui deu esse valor, essa parte eu repito aqui. Será basicamente a mesma coisa, ó. 0. Tá ok? 5. Depois vem quem, ó? 4. Depois vem quem? Depois do 4 vem quem, ó? 0. Depois do 0 vem quem? 1. Então, nesse caso, eu também posso usar essa técnicazinha para calcular menos, né? Então, nós podemos fazer isso para calcular menos, tá? Então, vamos lá, ó. 0. Baixo aqui embaixo. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Bota o 0 e vai 1. 1 que foi mais 4, 5. 5 e 5, 10 mais 7, 17. Se é 17, coloca o 7 e vai 1. 1 que foi mais 0, 1. Mais 6, 7. Mais 7, 14. 14, bota o 4 e vai 1. Tá? Se foi 1 mais esse 1 que foi 2. 2 e 5, 7. 7 e 6, 13. 13 e 5, 18. Bota o 8 e vai 1. Tá? 1 que foi 2. E esse 1, 2. 2 e 5, 7. 7 e 4 dá 11. Se é 11, bota 1 e vai 1. 1 mais esse 1 que foi dá 2. Repito 1. Tá? Detalhe, nós temos quantas casas decimais? Analisando, nós temos 4 casas decimais. Então, contamos da direita para a esquerda, 4 casas. Ó. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, colocamos nesse caso a vírgula aqui. Lembrando que esses zeros aqui não tem nenhum valor, tá? O resultado desse aqui, nesse caso, repito, colocando o 8 aqui direitinho. O resultado está 1218,47. Se eu observar aqui, ó, 1218,47, 1218,47. Então, realmente,
o resultado dessa, esse valor vezes esse, né? É 1.218, tá? Então a área vai ser 1.218,47, que é o que está aqui, ó, tá certo? Lembrando que esses dois zeros não tem valor nenhum, tá bom? Então tá aí o resultado, tá bom? 1.218,47. Nesse caso, a alternativa correta, letra B, tá ok? Vamos agora para a terceira questão. Essa questão já dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Então vou explicar e nós iremos fazendo os cálculos e colocando a resposta, tá? Então vamos lá. Calcula o IMC de uma pessoa, o índice de massa corporal de uma pessoa com 80 quilos e uma altura de 1,82. Beleza. Então vejam bem. Então vou fazer o IMC, ele é calculado como, nesse caso, o peso dividido pela altura, tá, ao quadrado, ok? É dessa forma que se calcula o IMC. Então, para calcular o IMC é igual, eu pego o peso, que é 80, e divido pela altura, que é 1,82, e isso eu elevo ao quadrado. Então, primeiro resolvo a potência, depois resolvo a divisão, tá ok? Então, o IMC é igual a 80, aí eu vou dividir por 1,82 ao quadrado. 1,82 ao quadrado, qualquer número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Que se repete duas vezes. Então, quer dizer que 1,82 ao quadrado será 1,82 vezes 1,82. Resolveu isso aqui e coloquei o resultado aqui embaixo, que essa aqui é elevada ao quadrado, beleza? Tá ok? Então vamos lá. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e que foi 3, tá? 364. Observe como é bom saber a tabuadazinha já decoradazinha, tá bom? Vamos lá, olha só. 8 vezes 2, 16, bota o 6 e vai 1, tá? 8 vezes 8, 64. E 1 que foi 65. Se é 65, pega o 5 e vai 6 para a população multiplicação, tá? 8 vezes 1, 8 e 6 que foi 8 e 6, 14. Agora vamos fazer o mesmo procedimento, né? Com 1 vezes 2, 2. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Passo o traço. E agora só é somar. Tá ok? Então vamos lá. Ó, 4. 6 mais 6, 12. Vai 1. 3, 1 que foi e 3, 4. 4 e 5, 9. 9 e 2, 11. Se é 11, boto o 1. Vai 1. 1 que foi mais 4, 5. 5 e 8, 13. Se é 13, boto o 3 e vai 1. 1 que foi 1, 2 mais 1, 3. Então, sim, o 2 mais 2, 4 casas decimais. Eu vou lá, 1, 2, 3, 4 casas decimais da direita para a esquerda. O resultado será 3.3124, ok? O detalhe agora, pessoal, é que eu tenho que fazer a divisão de 80, nesse caso eu vou dividir por 3,124. Chegasse na provinha de Enem e tivesse um valor elevado ao quadrado, ó, ok? Aí tem a divisão. Eu vou dividir, nesse caso, com todas essas casas decimais, mas eu vou ensinar um truquezinho, uma forma de você entender mais fácil. Quando você está resolvendo a questão do Enem, esse 1,82 elevado ao quadrado, você pegaria apenas 1,8. Tá? Eu estou resolvendo passo a passo porque o meu intuito é ensinar como se multiplica. Tá? Mas se você fosse uma questãozinha de Enem, você pegaria apenas 1,8 e elevado ao quadrado. Ficaria 1,8 vezes 1,8, daria 3,24. Aí pegava 80, e como 80 dividir por 3,24, você dividiu 80 por 3 ou por 3,2. Não dividir por todas as casas decimais, não. Tá? Porque nesse caso iria perder tempo. Tá? Então, tipo, aqui, se eu chegasse até aqui, por exemplo, eu pegava 80 e dividia ou por 3 ou 3,3. Ficaria mais fácil de dividir, tá entendendo? Porém, como o meu objetivo é ensinar a parte de divisão de números decimais,
eu irei fazer a divisão do jeito que está aqui. Tá ok? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o 80. Tá ok. E um pouquinho mais abaixo, tá? Vou pegar o 80 e dividir esse 80 por 3,3124. Pessoal, nós temos que, quando for dividir, ter muito cuidado. E o que eu vou usar muito é a parte de subtração. Ó, essa parte de subtração vamos usar muito. Vamos com calma e entendimento. Vamos lá. 80 dividido por esse valor. Não dá, no caso, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho 4 casas decimais, aqui eu não tenho nenhum. Então eu coloco vírgula e 1, 2, 3, 4 casas decimais. Depois eliminar a vírgula, eu vou ter agora 800 mil dividido por 33.124. Então, só que tipo, se eu pegar 80 é menor do que 33.124. Se eu pegar 800, ainda é menor. Se eu pegar 8.000, ainda é menor do que 33.000. Agora, se eu pegar 80.000, tá? Se eu pegar até esse zero aqui, ó, por exemplo, até esse zero aqui, isso não é vírgula que eu estou colocando, entenda. Estou indicando até onde eu vou pegar os zeros, tá? Se eu pegar até esse zero aqui, fica 80.000 dividido por 3.124. Dá para dividir. Aí você pensa em 80 dividido por 33, por exemplo. Se você pensar em 80 dividido por 33, se eu pegar 2 vezes 33, dá 66. Agora, se eu pegar 3 vezes 33, já dá 99. Passa de 80. Então, nesse caso, 80 dividido por 33 é 2, alguma coisa. Resumindo, é 2. Pegando o número inteiro, tá? Então, quer dizer o que com isso? Que 80.000 dividido por 33.124 é 2. Tá vendo? Que eu pegando apenas 80 dividido por 33 é interessante. Ok? Então, 80 dividido por 33 dá 2. Aí vamos multiplicar, fazer as continhas mesmo, né? Vamos lá. Agora, olha só como é que eu vou fazer. Preste atenção. Primeiro número eu multiplico e comparo para cá. Ó. Depois eu multiplico e comparo para o segundo zero. Depois eu multiplico e comparo para o terceiro. Depois eu multiplico e comparo para o quarto. Depois eu multiplico e comparo para o 8. Nessa sequência. Lembre-se que quando eu multiplicar 2 vezes 4 dá 8. 8 eu não posso falar para 0. 8 é maior do que 0. Então 8 para o primeiro número depois do 8 que termina em 0 é 10. Então 8 eu falo para 10. Vamos fazer passo a passo. Direitinho. Vamos lá. 2 vezes 4. 8. 8 para 10. 8 para 10. Nesse caso, 2. Olha só o jeito que eu fiz aí. Ó, tá vendo? 8 para esse 10. O primeiro zerozinho aí, né? Dá 2. Tá? Se é para 10, dá 2 e vai 1. Beleza? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. E 1 que foi? 5. Aí 5 eu falo para quem? Para 10. 5 para 10, 5. Se é para 10, é 5, né? E vai 1. Aí você vai lá. Ó, 2 vezes 1, 2. E 1 que foi? 3. 3 eu falo para 10. 3 para 10, 7. Vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1 que foi? 7. 7 para quem? Para 10. 7 para 10, 3. Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 7 para 8, 1. Então, nesse caso, nós temos 13.752. Aí tem o zero ainda para baixar aqui, ó. Agora eu vou apagar isso daqui e repetir, no caso, o nosso zero. Agora eu tenho o quê? 137.520. Então, eu penso o seguinte, ó. Se eu pegar esse 13 e dividir por esse 3, por exemplo, tá? É 137. Ou posso pensar em 137 dividido por 33, ou eu penso em 13 dividido por 3. Tá 4, alguma coisa, tá? Aí nós poderíamos, para ter certeza, pegar nesse caso o 4, multiplicar por isso daqui e verificar, nesse caso, que iria chegar bem próximo desse número. Se eu pegasse o 5 e multiplicasse, passaria desse. Então, o 4, quando eu multiplicar por esse e comparasse para esse, chegaria bem próximo, o 5 passava. Então, quer dizer o que com isso? Que 137.520 dividido para 33.124 dá 4. Ok? Eu vou fazer o procedimento. Ó, procedimento. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. Aí 16, nesse caso, para 20. 16 para 20 dá quanto? Aí, quando eu vou multiplicar
4 vezes 4, 16. 16 para 20, nesse caso, 4. Ok? Dá 4. Se é para 20, dá 2. Beleza? Vamos lá. 4 vezes 2, 10. 4 vezes 2, perdão, 8. 8 mais 2 que foi 10. Para 12, 2. Se é para 12, vai 1. Aí eu vou lá, ó. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Para 5, nada. 4 vezes 3, 12. 12 para 17, 5. Se é para 17, vai 1. Tá certo? Tá aí bem no contexto. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. E 1 que foi 13. Para 13, nada. Então, 5.024. Beleza. 5.024 dividido para 33.124. Então, 5.000 e pouco é menor do que 33. Então, não dá para dividir. Quando não dá, o que é que eu faço? Então, nesse caso, eu coloco uma vírgula e aqui eu acrescento um zero. Beleza? Aí eu tenho agora 50.240 dividido, nesse caso, para 33.124. Então, o que é que eu posso entender? Que 50 mil e pouco para dividir por 33 vai dar 1. Por quê? Por pegar 1 vezes 33 vai chegar um pouco próximo de 50. Um pouquinho longe, mas mais ou menos próximo. Agora, se eu pegar o 2 vezes 33 mil, vai passar de 50 mil. Então, no caso, seria o 2. Então, seria 2,1. Aqui, no caso, seria 1. Beleza? Então, vamos lá. Então, multiplicando e comparando. Ó, 1 vezes 4. 4. 4 para quem? 10. Se é 4 para 10, 6. E vai 1. Se é para 10, né? Vamos lá. 1 vezes 2, 2. E 1 que foi? 3. Para 4, 1. Aí, o 3 eu falo para 4, né? 3 é menor que 4. Vamos lá. Aí, eu vou lá. Ó, olha só. Ó, 1 vezes 1. Aí, eu vou bem devagarzinho. Ó. Repito novamente. Eu multiplico 1 vezes 4, 4 para 10, 6 a 1 vezes 4, 4 para 10, 6 a 1. 1 vezes 2, 2 e 1, 3 para 4, 1. Tá? Aí eu vou lá. 1 vezes, no caso, 1 vezes 1, 1 para 2, 1. Aí eu, ó, 1 vezes 3, 3. 3 para quem? Termina em 0? 10. 3 para 10, 7. Bota o 7 e vai 1. 1 vezes 3, 3 e 1, 4 para 5 nesse caso. Então, ó, nós temos que ter muito, nós temos que ter muito cuidado. Ó, 1 vezes 3, 3. Né? E mais 1, 4. Para 5, nós temos 1. Tá ok? Então, repetindo novamente, tem que ter muito cuidado com isso. Ó. Multiplica, compara. Multiplica, compara. Multiplica, compara. Multiplica, compara. Multiplica, compara. E se for algum número, soma com o posterior. Tá? Então vamos lá, temos agora esse número aqui dividido por 24,1. Por causa dessa vírgula, se eu quero continuar a divisão, eu acrescento um zero aqui, tá? Mas entenda, se você está resolvendo a questão do Enem, né, temos que entender que esse resultado aqui já estaria aproximado do resultado real, tá? Então pararia aí, tá bom? Acredito que se eu chegasse em 24 já daria resposta. Porém, eu não pegar todas essas casas, como eu falei, 3,3. Beleza, mas vamos continuar, tá? Nós temos 171.160. Eu pego 17 dividido por 3. 17 dividido por 3 dá 5, alguma coisa. Se vocês pegassem o 5, multiplicassem por esse valor, chegaria bem próximo desse, tá? Se pegaria o 5 e chegar bem próximo, eu pegava o 6 vezes esse valor, passava desse. Mesmo porque se eu pensar 6 vezes 3, dá 18. Realmente passa de 17 mil e pouco. Tá? Então, nesse caso, é 5. Tá ok? Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Vai 2. 5 vezes 2, 10. De 2, 12. Para 16, 4. Vai 1. Tá? 5 vezes 1, 5. E 1 que foi 6. Para 11, 5. Se é para 11, vai 1. Ok? Então, fazendo passo a passo e cuidado, tá certo? E nesse caso, tendo muito cuidado, tá? 5 vezes 3, 15. E 1 que foi 16. 16 eu falo para quanto? 16 para 21. 16 para 21, 5. E vai quanto? Se é para 20, 2. 5 vezes 3, 15 e 2, que foi 17. Para 17, nada. Então, eu vou parar aqui porque eu só quero até a segunda casa decimal. Então, o resultado disso daqui, né? O resultado disso daqui é 24,15. Eu vou apagar e colocar o resultado, tá?
Olha aí, qualquer coisa eu volto o vídeo, tá? Vou apagar 24,15. Beleza. Então, o resultado disso aqui, 24,15. Tá? Então, o IMC é de 24,15. Tá aí feito, nesse caso, o cálculo, passo a passo, detalhe por detalhe, tá bom? Então, 24,15, espero ter ajudado, tá? Então tá aí, fizemos uma revisãozinha, né? Um pouco mais trabalhosa agora, a respeito de soma e subtração, nesse caso, multiplicação e divisão junto. Valeu, pessoal!